Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Alexandre, ao meu lado tem a professora Lidiane. Nós vamos começar com a nossa aula 3.1, que nós vamos abordar o hibridismo das artes. Então, estudantes, nós vamos dar continuidade, então, aos estudos da unidade 1, já vamos para a aula 3.1, né, professor? Exatamente. E agora vamos abordar aí temas com conceitos que nós já iniciamos na aula anterior. Então, vamos lá dar início, e lembrando que tinha um vídeo para vocês assistirem. Vamos ver aqui. Então, aula 3.1, o pré-requisito era que vocês tinham, né, que assistir esse vídeo aqui, Vídeo Criaturas, para entender sobre o que nós vamos falar nessa aula. E também um outro vídeo com o tema Vídeo sobre Videoarte. Então vamos lá, dar início aqui ao nosso tema de hoje. Nós vamos abordar um tema sobre linguagens artísticas híbridas. Nós falamos muito sobre esse tema na aula anterior, não é, professor Alexandre? Exatamente. Cinema, videoarte, performance, happening, vídeo criatura, tudo isso nós vamos abordar na nossa aula de hoje. E aí nós vamos perceber que você vai adquirir algumas habilidades, você vai ser capaz de analisar criticamente as diversas produções artísticas, né? Vai também reconhecer o valor da diversidade artística, das inter-relações de elementos, né? Porque através disso aí você vai ter uma maneira melhor de explicar diferentes culturas, padrões de belezas, preconceitos artísticos, sociais, estéticos, grupos étnicos, tudo isso aí você vai desenvolver essa habilidade através dos assuntos da nossa aula de hoje. Muito bem, isso mesmo. Então, estudante, colocamos aqui um mapa conceitual, um mapa mental, para vocês entenderem como o assunto está distribuído, né? Vamos falar sobre as linguagens artísticas híbridas, né? Que traz aí elementos da arte contemporânea, né? Que são o resultado das misturas e hibridismo entre gêneros, suportes, técnicas, tecnologias, mídias e linguagens acentuadas a partir do final do século XIX. E também vamos abordar sobre os elementos da arte como cinema, videoarte, performance e happening. Depois nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas. Então, caso vocês precisarem, vocês voltam aqui a esse conceito que está bem mais objetivo aí. E vamos iniciar com uma atividade interativa. Olha essa imagem aí, estudante. Pois é, olha só. Aí fazemos a pergunta, né? Quais linguagens artísticas você reconhece nessa obra? O que você acha que está envolvido aí quando você olha para essa obra de arte aí? O que você acha que tem envolvido? Quais são as artes que estão aí inseridas nesse contexto aí? Exato. Então, durante a aula, vocês vão prestando atenção nos conceitos que nós vamos discutir, para que vocês, ao final, consigam responder, né, que linguagem artística é essa representada aí por esses seres estranhos aí. Então, vamos voltar aqui para a tela. Seguindo aqui, fazemos a seguinte pergunta. Artes híbridas, né? O que é artes híbridas? E as linguagens artísticas híbridas, o que é isso? Então, vamos dar uma olhada aqui já sobre esses conceitos. Então, o hibridismo, que está relacionado às linguagens artísticas híbridas. Então, nós podemos, através dessa imagem aqui, perceber que tem um ser aqui diferente, aqui nessa imagem. Como, por exemplo, aqui esse animal com corpo de homem e com asa. Já para a gente ir ganhando entendimento sobre essa questão híbrida, né, a questão dessa mistura. Então, nesse quadro aí, a gente percebe bem isso. Quando a gente vê o animal que tem um corpo, tem o rosto de homem, a cabeça de homem, tem asas de pássaro, né, e o corpo de um leão. Então, essa mistura vai nos dar a ideia básica sobre o que seja hibridismo. Hibridismo... Então, vamos direto ao conceito aqui, né? A junção dos termos híbridos do grego mais híbrida do latim faz surgir o termo híbrido, que significa seres fabulosos, meio homem, meio animal, como a gente viu lá na imagem, né? E são termos que são muito empregados em diversas figuras da mitologia grega. Hibridismo, então, é bastante encontrado no universo da arte contemporânea, da arte
que nós estamos vivendo. É o resultado de misturas e hibridismo entre gêneros, suportes, técnicas, tecnologias, mídias e linguagens que foram se acentuando a partir do final do século XIX. Então, interessante que quando o texto fala sobre diversas figuras da mitologia grega, aqueles filmes com mitologia grega, por exemplo, o Minotauro, que é o animal com corpo de homem, né? Cabeça de touro, peito de homem, cabeça de homem, corpo de animal, né, professor? Então, tem início aí com a mitologia grega. Então, nós vamos, dentro das linguagens artísticas híbridas, nós temos o cinema, a videoarte, né? Cinema vocês já conhecem, vamos falar um pouquinho sobre a linguagem do cinema, videoarte, performance, happening e videocriatura, que foi o vídeo que vocês ficaram. Então, aqui as imagens já falam um pouco sobre isso, né? Aqui nós estamos vendo uma figura que mostra aí tipos de performance, né? Outras aqui também, aqui seria a performance, no qual esse indivíduo aqui está tocando, né? Esse artista, indivíduo não, o artista, né? Está tocando piano. Aqui nós observamos algumas representação utilizando videoarte como imagem, né? Sendo representada aqui na margem do rio. Então, durante a aula, nós vamos continuar falando sobre esse tema. Então, vamos já iniciar com o cinema. Acredito que os jovens gostam muito dessa linguagem da arte, né, professor? Cinema. Exatamente. Porque tem a ver o quê? Com filmes, né? Com imagem em movimento, tem a ver com pequenas, o que chama de curta-metragem, são pequenos filmes, pequenos acontecimentos, onde envolve, que atualmente a gente faz até com o próprio celular. Sim, está muito próximo dos jovens, eles conseguem produzir, criar vídeos com facilidade com o celular, né? As suas apresentações, né? E a cantora Anitta, ela começou fazendo um videozinho desse aí, botou na internet, né? Fez com um celular, ela dançando. Muitos cantores ficaram famosos, muita gente, né? Começou assim. Exatamente. Então vamos aqui falar um pouquinho sobre a linguagem do cinema. Vamos para o texto. O termo cinema derivou da palavra grega kinema, que significa movimento. Podemos entender como imagens em movimento, conjunto de fotografias diferentes projetadas de forma muito rápida, numa ilusão óptica, dando a sensação de movimento contínuo. Nossa capacidade de visão, quando passa uma imagem a uma velocidade de mais de 30 quadros por segundo, nós não conseguimos acompanhar. Então, por isso que dá essa sensação de movimento. Isso, e a linguagem cinematográfica, ela tem técnicas específicas, né, professor? Exatamente. Que é o conjunto de planos, ângulos, movimento da câmera, que são recursos de montagem que compõem o universo do filme. Então, um filme, por exemplo, quando a gente vai para o cinema ou assiste um filme lá na TV, parece que ele foi gravado assim continuamente. Não, são recortes de muitas cenas. Tem algumas situações, olha só, tem algumas situações que você acha que um trem, por exemplo, ele vem para cima de você dentro do cinema. Isso devido ao plano em que foi gravada aquela imagem. E você pode até brincar com isso também, com o seu celular também, porque se você fizer uma fotografia de um certo lado, vai favorecer um certo ângulo da pessoa. Se você fizer uma fotografia ou filmar de baixo para cima, a pessoa cresce, fica maior. Exatamente. E tem aí muitas são técnicas muitos interessantes. Detalhes. A gente não consegue trazer essas técnicas aqui para vocês, mas vocês podem estar pesquisando, buscando no YouTube. Se você for se dedicar a esse estilo de arte, a esse tipo de arte, aí você vai desenvolver, você vai ver quantas coisas interessantes estão ali. Tem muitos vídeos instrucional sobre como fazer esses vídeos. Então vamos lá dar continuidade, estudante, aqui sobre esse tema. Então vamos continuar aqui para que a gente fale mais um pouco das técnicas então de vídeo. Então tem um campo que compreende tudo que está presente na imagem, como cenário, personagem, acessório. Extracampo é o que não se encontra na tela, mas que complementa aquilo que vemos. E o plano é a imagem em movimento, que é uma perspectiva temporal, uma modelação espacial. Então, estudante, vocês podem pesquisar mais sobre essa técnica, né, sobre
esses elementos aí da produção de vídeo. E concluindo aqui, nós temos então o contraplano, que é uma tomada feita com a câmera orientada em direção oposta à posição da tomada anterior. Quer dizer, a maneira, o local onde posiciona a câmera tem uma influência. Os ângulos, mais uma maneira aí, ó, são determinadas pela posição da câmera em relação ao objeto filmado. Então, dependendo do ângulo, vai dar uma ideia diferente. E a cena são unidades dramáticas de ação contínua, que pode ser coberta de vários ângulos no momento da filmagem. Exato. Então, são aí é o diretor quem decide. Os elementos da linguagem. Nós temos uma matéria jornalística que fala sobre a linguagem midiática. Vamos, então, ver um pouquinho sobre o que esse vídeo traz? O cinema foi resultado de uma evolução tecnológica ocorrida principalmente no ramo da fotografia, aliada à síntese do movimento por meio da realização de muitos jogos óticos entre as imagens. O primeiro relato de uma exibição cinematográfica é de 1895, com os irmãos Louis e Auguste Lumière. Com base no cinetoscópio de Thomas Edison, inventaram o cinematógrafo. Esse era um aparelho 3 em 1, porque filmava, revelava e projetava. Foi por meio deste aparelho que os irmãos organizaram uma apresentação em Paris, no Salão Grand Café. O público foi de aproximadamente 30 pessoas, considerado um sucesso naquela época. O filme exibido foi A Chegada do Trem na Estação. Era em preto e branco e tinha mais ou menos 1 minuto de duração. Mostrava somente um trem chegando na estação. E foi assim que o episódio ganhou o título de Nascimento do Cinema. Já no Brasil, o primeiro filme foi exibido em 1896, no Rio de Janeiro. Hoje, com a revolução digital, existe uma infinidade de câmeras e equipamentos modernos com excelente qualidade. Vale lembrar ainda que o teatro surgiu muito antes do cinema e, por isso, tem participação importante no desenvolvimento da produção cinematográfica. Então, estudante, como vocês viram ali no vídeo, né? Em 1895 houve a primeira sessão pública de cinema e foi pelos irmãos Augusto, né? 2 franceses que trouxeram 28 de dezembro em 1895, marcado então o nascimento do cinema comercial. Depois vocês podem pesquisar mais sobre esses irmãos aí. E nós, em outras aulas, também vamos ter uma aula falando especificamente sobre o cinema. Seguindo aqui, nós temos que no começo do século XX, né, houve atores e trouxemos um aqui que foi muito, muito importante aí no início do cinema, que foi Charlie Chaplin, né? Surge então Charlie Chaplin, que fez a comédia Pastelão, a atração máxima. Então, esse artista, ele desenvolveu o seu principal e mais conhecido personagem, o Vagabundo, um artista muito importante aí no início do cinema. Vamos ver mais sobre o cinema mudo. Pois é, o cinema mudo não há diálogos e o seu núcleo fundamental são as imagens, né? Então, em suas origens não tinha sons, porém tinha títulos, ou seja, pequenos rótulos que serviam para ilustrar uma mensagem e ajudar a compreender melhor o conteúdo de uma cena. A maioria dos filmes mudos era gravada em preto e branco. Chaplin foi uma das personalidades mais marcantes e criativas da era do cinema. É porque ele criou várias histórias em que só a movimentação dele, os olhares e os gestos, já fazia a gente entender, faz a gente entender. Você pode pesquisar e assistir, você vai bolar de rir com algumas cenas, e você vai entender tudo que ele está falando somente pela movimentação, pelo gestual dele. Interessante que muitos dos jovens não conhecem o cinema mudo, mas eu alcancei ainda, não sou tão velha assim, mas eu alcancei o cinema mudo. Eu assisti muitos filmes de Charlie Chaplin, então era muito interessante, né? Você ficar ali pela imagem, pelo movimento do corpo, da boca, tentar entender o que o personagem queria. Apesar que às vezes tinha algumas
letras, né, retratando ali sobre o tema, mas era muita pouca informação escrita e não tinha áudio, né? Era só mesmo a movimentação do corpo. Então vamos seguir aqui, estudante, vamos ver mais algumas curiosidades. Conhecendo o artista, então por isso que nós não falamos muito dele, ali iríamos abordar de novo. Então, esse ator, né, Charlie Chaplin. Ator, produtor, músico, cantor, o homem era um gênio. Então, olha quantas Fantástico. coisas ele fazia. Dançarino, diretor, produtor, inglês, né, também conhecido por Carlitos. Foi o mais famoso artista da cinematográfico, olha a palavra grande, né? Da era do cinema mudo. Ele Então, também escrevia os trabalhos dele, tá? Ele criava e produziu vários filmes, né? Como o senhor estava teve falando. uma infância muito pobre, né? Dormiu na rua também, passou fome e tudo mais, mas foi o ator que recebeu o aplauso mais duradouro pela academia lá do Oscar, né? Quando ele Filme recebeu. muito importante foi Tempos Modernos, né? Anteriormente uma imagem Isso. no qual ele trata aí da Revolução Industrial, dos tempos modernos, com o aumento, né, das máquinas. Então vamos para o próximo tema, videoarte, que é uma linguagem contemporânea, né, que nasceu a partir do acesso ao vídeo, desde ali em meados de 1960. Explora, então, imagens em movimento, né, relacionadas a temas do cotidiano, com a própria cultura visual. Também expõe a ideia do artista em diversos contextos culturais. Então, vamos trazer aqui alguns exemplos disso. Por exemplo, aqui, a videoarte, né, antes era utilizado aqui esses aparelhos, né, que fazia, então, trazia reflexão, né, reflexão do espectador sobre a televisão. Então, estudante, a introdução do vídeo nesse universo traz novos elementos para o debate, né, sobre o fazer artístico. As imagens, então, eram projetadas, como vocês estão vendo nessa imagem ao lado, ampliava, então, a possibilidade de pensar a representação, além de transformar a relação da obra de arte com o espaço físico na esteira das contribuições minimalistas. Então, aqui uma forma de representar, então, uma linguagem artística utilizando aí aparelhos, né, representando por meio do aparelho de TV, que observa que são TVs bem antigas, né, modelos antigos, e aí refletia aí imagens, né, abstratas. Então, o artista teve essa intenção de utilizar aí elementos da vídeo como arte, do vídeo como arte. Então, é uma linguagem híbrida, porque mistura contextos de mídias, como fotografia, vídeo, transmissões e efeitos sonoros de rádio e televisão. Vamos, uma curiosidade. Uma outra forma aí de videoarte, que é esse projeto aqui, Projeto Simbioses, de Roberta Carvalho, uma artista aqui do Norte. Então, ela faz o quê? Ela chega numa cidade, por exemplo, e ali convida a comunidade para assistir essas imagens que são reproduzidas, como nós estamos vendo aqui, ó. Deixa eu pegar a canetinha para vocês verem aqui, ó, essa imagem do rosto de um personagem aí, de um homem aí, as margens do rio. Então, são imagens aí refletidas, né? Que são obras com gravuras, fotografias, pinturas, que propõem um diálogo entre a moderna técnica da projeção mapeada. Então, ela faz essa projeção da imagem, então utiliza aparelhos como computador, internet. E a rua é um monumento histórico, pode ser também projetado em prédios. Deixa eu ver se eu trouxe outra imagem aqui. Não, aqui são essas imagens mesmo. Aqui, ó, é um rosto humano de uma pessoa sendo projetada às margens de um rio, aqui na nossa região mesmo, amazônica. Pois é, como nós já falamos em outras aulas, né? Conforme a tecnologia foi se desenvolvendo, né, foram aparecendo essas novas formas de arte, essas novas maneiras criativas dos artistas, como da Roberta, que ela faz essa projeção, uma projeção com uma imagem assim, imensa, né, à beira do rio. Sim, gigantesca. E aí nos leva a refletir de várias maneiras sobre vários
enfoques sobre o rio, a presença humana escondida na mata, né? E é uma expressão, a videoarte, então, é uma expressão artística que utiliza tecnologia de vídeo em artes visuais, né? Então, é exatamente isso que o artista se apropriou para compor, para expressar, para criar uma nova forma de expressão artística, né? Para desenvolver a sua nova forma de arte. Dentro da videoarte tem várias outras tendências, outras maneiras. Sim, nós vamos conhecer outras formas aí de arte que faz a junção, né, das tecnologias e com a arte, os elementos da arte. Então vamos para o próximo tema, que é a performance. Então o que nós podemos refletir aqui sobre essa imagem? O que nós observamos aí? Então a performance, muitas vezes nós precisamos ter assim, um conhecimento mais ampliado sobre o que o artista está propondo para poder refletir, né, professor? Por exemplo, essa imagem aí tem ali um personagem, uma pessoa que está coberta com um cobertor e tem ao lado dela ali um lobo, né? Um animal, parece que é um lobo. Vamos voltar à imagem. Isso, um lobo. E, por exemplo, esse artista, ele fez essa performance na norte-americana, né? Nos Estados Unidos. Qual era o objetivo dele? Era fazer uma crítica em relação aos povos indígenas que foram dizimados, né, lá nos Estados Unidos. Então, vamos ler um pouquinho mais sobre essa linguagem artística. Então, uma forma de arte é uma forma de arte que combina elementos do teatro, das artes visuais e da música. Nesse caso aqui, o artista Joseph Beuys, né? Eu amo, olha o título que ele colocou nessa exposição, nessa performance que ele fez. Eu amo a América e a América me ama, 1974. Então, ele utilizou aí o quê? Da imagem visual, né? No caso aí, ele fez uma performance utilizando o seu próprio corpo, né? Ali coberto e com o animal ao lado. Então, cada vez mais, as obras articulam com diferentes modalidades de arte, seja dança, música, pintura, teatro, escultura, literatura, coloca então em questão a própria definição de arte. Então pode haver várias performances, né, professor? Exato. O artista pode ir à rua, ficar ali, talvez com um figurino, né, retratando ali, buscando a reflexão do espectador sobre algum tema. Ele pode estar fazendo uma denúncia, não é isso? Então, a performance é um tipo de arte interessante. A performance, o artista se utiliza de alguma forma de arte, né? Seja, assim, como no caso lá da performance lá do Giuseppe, né? Que ele usou uma forma visual de chamar a atenção, né? Mas também, né, tem aquelas esculturas humanas, né? As pessoas ficam paradas lá um tempão lá, todo pintado, todo... E aí, essa performance é aquilo que o artista faz para expressar a sua arte usando o próprio corpo, usando a si mesmo, né? E cada vez mais, quando alguém chega num certo espaço e se coloca ali, ele está fazendo a sua performance. É um termo que se confunde bastante com a questão do happening, que significa acontecimento também. Então, uma está bem ali... Muito próxima. Próxima da outra, nós vamos ver ainda. A diferença, que já podemos citar aqui, falar sobre a diferença, é que na performance não há participação do público, né? Por exemplo, o artista fica ali em silêncio, ele fica estático, parado, horas, fazendo a sua performance, e não há intervenção do público. As pessoas podem fazer até alguma pergunta para ele, depois que ele... terminar o seu trabalho, ele vai conversar com as pessoas. Então, vamos aqui... Não, você corta depois, né? Então, vamos aqui, estudante, olhar a imagem, né? Então, nós observamos aqui que o artista está parado aqui, fazendo, então, a sua performance, né? Então, vamos seguir aqui o próximo tema, ou se tem mais alguma coisa sobre performance. Sim, ainda continua aqui, vamos trazer uma outra artista, muito importante também, que é Ana Medita, ela é mexicana, Ana Medita.
a árvore da vida. Ela está fazendo uma performance aí, ela agregou aí o seu corpo na mesma cor, né, de uma árvore. Ela e está parada ali, né, professor? Fazendo ali uma... Como se tivesse integrada a própria integrada a arte. árvore, isso mesmo. E aí a gente já começa a entender melhor essa questão da performance, né? Que ela não sei se ela quis chamar a atenção para a árvore de algum modo, né? Da importância como da... ela é uma pessoa que está viva, então a árvore da vida é o título que ela colocou nessa performance aí, em 1976, olha só, há quanto tempo já se tinha esse tipo de conceito artístico. Então, na década de 1960, o termo arte performática foi usado para descrever obras, né, nas quais os artistas usavam seus corpos, né, como um meio para realizar, então, as ações que podiam incorporar música, dança ou uma representação estática como essa daí, né? Como essa aqui, né? No caso ali, ela chama atenção para o entendimento, né, da importância do meio ambiente, da proteção à natureza, da conservação da natureza, porque tem a ver o quê? Com a nossa vida, né? Está relacionado, então, à nossa vida. Aí, seguindo aqui, ainda com o conceito, a arte contemporânea, então, abre a experiências culturais, né, de diferentes culturas, como as instalações, happening e performance. São realizadas novas orientações da arte, ou seja, uma tentativa de dirigir a criação artística às coisas do mundo, a natureza e a realidade, como nós estamos vendo aqui nas imagens, ainda dessa artista, né? Como nós vimos na imagem anterior, ela continua aqui trazendo novas performances usando o seu corpo ou usando elementos da natureza, próprio espaço, né? A natureza, ela utiliza para fazer suas representações. Conhecendo o artista, vamos ver aqui. Professor, fala um pouco aí, com certeza o senhor conhece aqui essa performance, né? Esse trabalho aqui de Flávio de Carvalho. No Brasil, Flávio de Carvalho, representante do movimento modernista, o que aconteceu? O artista desfilou com saia e blusa de mangas curtas e bufantes, ou seja, o traje tropical. É um traje que ele chamou de traje tropical, querendo com isso fazer uma crítica ao vestuário de modelo europeu adotado em países de clima tropical como o nosso. Então, esse look, né? essa aparência look, né? Do artista, ele usou, de certo modo, ele se expôs, porque numa sociedade com todo mundo vestido de terno, né? Assim, um certo calor, né? E ele chegou e desfilou com essa roupa inusitada aí, né? Um homem com uma camisa saia, bufante de saia, né? E com isso aí ele trouxe à discussão vários conceitos, várias ideias, conceitos e preconceitos, né? E com certeza ele desafiou bastante a opinião pública, né? Com essa representação aí. Então vamos seguir aqui, vamos ver mais um pouco sobre esse tema que nós estamos abordando. Vamos ao próximo tema, agora que é o happening. O happening, que significa acontecimento, né? Criado no fim dos anos 50 pelo americano Alan Caprow, né? Que é uma forma de arte que combina artes visuais e teatro, sem texto nem representação. É o que nós estamos vendo aqui nessa imagem, né? Várias pessoas aí com os corpos nus, né? Algumas com o corpo tingido de alguma cor, né? E aí, chega numa praça, num certo lugar, as pessoas se juntam dessa maneira, né? E se colocam ali. Então, caracteriza esse tipo de arte aí, esse tipo de representação, que muitas vezes tem a finalidade de chamar atenção para algum aspecto da vida social,
temas, algum tema fatos que... acontecidos Isso. ali naquele período, né? E que nós observamos que eles utilizam também o corpo, não é mesmo? E que faz, muitas vezes, a gente confundir com a performance. Porém, essa linguagem artística, a participação do público, as pessoas chegam ali próximo ao artista, as pessoas que estão fazendo essa apresentação, essa representação, conversam, interferem. E na performance, não há intervenção do público. Então, o que diferencia um do outro, não é isso? No caso do happening, pode até gerar um debate, às vezes. Muitas vezes acontece que as pessoas começam a conversar e a discutir sobre a própria apresentação que está havendo naquele momento. E muitas vezes o artista, eles querem impactar, né? Tiveram alguns tipos de apresentações com esse elemento aí, que foi muito criticado pela mídia, né? Que envolveu crianças, enfim, que foi retirado. Sim. Foram obrigados a ter que parar. Então, a intenção desses artistas geralmente é impactar mesmo. Então, vamos dar sequência, vamos voltar ao texto? Happening. Aqui um outro exemplo, né? Uso, então, de elementos de forma a aproximar o espectador, fazendo ele participar da cena. As improvisações conduzem, então, a cena, ritmada pelas ideias de acaso e também espontânea, em contextos como ruas, lojas, né, lojas vazias e outros espaços. Aqui também uma outra exemplo aí dessa linguagem artística. Então, vamos aqui dar sequência, vamos ver o que eu trouxe aqui, o conceito. Olha aqui esse exemplo aqui, dessa linguagem artística aqui, professor. Olha, quantas pessoas foram utilizadas para fazer esse happening aí. Então, ocorre em tempo real, como teatro e ópera, mas recusa convenções artísticas. Não há enredo, palavras sem sentido literal, apenas palavras sem sentido literal. Também não há separação entre o público e o espetáculo, como nós estamos vendo aqui, né? As pessoas estão bem próximas aí dos atores. Então, os atores não são profissionais, mas são pessoas comuns. São pessoas que são convidadas a integrar ali aqueles artistas, né, que têm ali um objetivo, uma mensagem para passar para o público. Então, é gerado na ação e como tal não pode ser reproduzido. Então, nós observamos aí... É um acontecimento, né, em tempo real, né? É mais uma característica do happening, né? Que ele acontece depois de planejado, quando ele vai acontecer, ali naquele momento, e depois disso é uma obra que a gente pode vai ser dizer desfeita, né? Que é efêmera, é passageira, exatamente. Passageira. O que vai acontecer, muitas pessoas registrarem e circular na internet, nós temos alguns exemplos aí, porque pessoas fizeram aí o registro, mas a intenção do artista geralmente não é essa. É impactar ali naquele momento, naquela situação no qual eles querem impactar. Há vários artistas, fotógrafos, e que se utilizam desse tipo de acontecimento para registrar uma outra forma de arte, né? Um outro trabalho também. Utiliza de outra linguagem, né? Isso. Então vamos aqui, já concluir nossa aula, vamos ver os nossos últimos temas. Ok. Vamos então lá. Vamos lá. Vamos ver aqui de que nós vamos trazer aqui. Temos aí o porco empalhado, né? É um happening para a crítica, ou o porco, em 1967, com o Nelson Leirmer. Essa obra foi enviada ao 4º Salão de Arte Moderna de Brasília. Né? Então, nessa cena aí, utilizaram um animal, né? Um porco aí dentro de uma grade de madeira. Então, o artista não utilizou do seu próprio corpo, mas sim de um animal. Então, um porco empalhado é arte. Então, o porco não está vivo, ele está empalhado. Então, trata-se de happening, porque... Deixa eu grifar aqui para vocês ficar melhor. Trata-se de um happening, porque o artista provocou a crítica para que participasse do debate. No caso, os críticos de arte, os jurados aí desse 4º Salão de Arte, que foi um evento,
de Arte Moderna de Brasília, foram envolvidos sem perceber na obra de Nelson Lainer, né? Lainer. A situação provocou, então, muita polêmica e discussão entre crítica e o público, provocando, então, um debate sobre o que é arte. Até nós, porque a gente chega, né, prepara a aula, chega aqui e esquece que o porco está empalhado. Eu tinha esquecido dessa situação. Então, impacta, né? Então, o objetivo dessa linguagem e da arte é impactar como artista que enganou os próprios jurados do evento. Então, vamos para aqui uma atividade interativa sobre o que é videocriatura, né? O que é isso? Videocriatura é um ser híbrido, uma espécie de ciborgue, né? Metade gente e metade máquina, com um monitor de TV colocado por meio de armações de tubo de PVC moldado a quente, né? A calor, em cima de um ator escondido sob mantos pretos. É isso aí o que é a montagem desse tipo de obra de arte. E, no caso, o monitor de TV projetando imagens e com som, e pessoas falando e reproduzindo ideias e sons. Né? Por isso, videocriatura, porque utiliza de vídeo e também das pessoas ali envolvidas. A performance de uma criatura. Você que assistiu, né, lá quando a gente pediu para vocês assistirem, né, como pré-requisito para essa aula, aí você está lembrando, está entendendo muito bem do que a gente está falando. Né? Porque... Exato. E o artista, vamos já falar um pouquinho sobre ele, fez várias... Parece algo assim muito não tão interessante, né? Porém, esse artista tem vários trabalhos a nível mundial, fez muitas representações, participou de muitos eventos, ganhou muitos prêmios com essa ideia aí da videoarte. É mais uma forma de arte, né, criativa que vai surgindo, né? Como nós falamos de outras aulas aí, a partir do advento de novas tecnologias vão surgindo novas criativas invenções artísticas, né, maneiras de representar ideias, de esboçar o pensamento, de provocar o espectador, que junto com a arte, a própria arte é o que proporciona o efeito. Exato. Né? Artístico. Então vamos conhecer um pouquinho desse artista aí que, né, desenvolve esses trabalhos. Vamos voltar o efeito aqui. aesthesis, o efeito estético. Era então, isso que eu queria falar. Conhecendo o artista. É esse senhor aqui, ó. Esse senhor Otávio Donassi. Ele nasceu em São Paulo em 1952. Na década de 70, trabalhou como cenógrafo de teatro. Nos anos de 1980, iniciou suas video-performances com videocriaturas apresentada em festivais de vídeos no Brasil e no exterior. Como eu falei, bastante famoso aí com seus trabalhos. E ele introduziu aí uma nova forma de arte, né, professor? Isso, utilizando exatamente. Elementos de vídeo com o corpo, né? Usando aí o corpo humano. Então, essas são as nossas referências. Então, estudantes, espero que vocês tenham compreendido essa aula no qual nós abordamos especificamente, falando aí sobre as linguagens artísticas híbridas, que envolve todos esses elementos aí, todas essas linguagens. Não é, professor? As novas ideias que foram surgindo e que vão surgir mais ainda, né? E todos esses elementos aí da linguagem de vídeo, de cinema, de performance, happening, são linguagens da arte contemporânea, né? A arte que está acontecendo ao mesmo tempo que nós estamos aqui vivendo. Exato. Né? Então, obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham ampliado aí seu conhecimento em relação a essa temática. E voltamos, então, com os próximos assuntos nas aulas da unidade 1.